contra a pergunta, eu adoro pergunta, mas se eu ficar respondendo todas as perguntas, realmente a aula não flui. Na outra turma ali, depois se tu quiser pegar aquela parte final, lá eu consegui finalizar bem tranquilinho aquela parte. Então, além de dar a tua lidinha, claro que eu vou fazer aquilo nessa sala também, né? Mas se tu ficou curioso ou não entender a tua leitura da apostila, lá na outra turma o videozinho ficou até o final, a explicaçãozinha dos sistemas ópticos da física B. Aqui em física C é outra história. Vamos revisar. Tem que manjar de átomo. Átomo tem a parte pequenininha, o núcleo. Lá no núcleo tem o próton, que é positivo, nêutron. É neutro. Em volta gigantesco, ó. Onde estão os? A química diz que a carga do elétron é -1 e que a carga do próton é +1. Mas aqui na física isso é pouco. A gente sabe a carga deles, cara. É chamada de carga elementar. E já que é igual a do próton e do elétron, mais ou menos. Só isso. E para escolher o mais ou menos, pessoal, é ter calma, gente. Quem tem excesso de próton fica positivo. Quem tem excesso de elétron fica negativo. O corpo neutro é que tem o mesmo número de prótons e elétrons. E os corpos podem ganhar ou perder apenas elétrons que estão na casquinha. Então estou neutro, ganhei elétrons, fico negativo. Estou neutro, perdi elétrons, fico positivo. E é nessa hora que eu decido, na hora de fazer a conta, se é mais ou menos. E para calcular a quantidade de carga elementar, a quantidade de carga, perdão, é só fazer o número de partículas em excesso vezes essa carga elementar. Então, foi a formulazinha que a gente viu até agora na eletrostática. Nêutron é nulo, exatamente. Exatamente. Bom, olha só, já que é uma revisão, né, vamos enriquecer um pouquinho. Alguns alunos me questionaram sobre o gabarito das primeiras questões de eletrostática, em função de que o gabarito falava corpo neutro. Né? Existe corpo neutro ou não existe? O que é corpo neutro? Corpo neutro é aquele que não tem carga. Esta afirmação, corpo neutro é aquele que não tem carga, é falso, porque corpo neutro tem carga, só que elas se anulam. Então o correto é dizer que corpo neutro é o que tem o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. Quando tu fala prótons e elétrons, está deixando claro que ele tem carga sim, só que a resultante é que é zero, certo? E aí a questão fala, um nêutron é um corpo sem carga. Um nêutron, agora ele não está dizendo corpo neutro, ele está falando da partícula subatômica nêutron. Esta afirmação, um nêutron não tem carga, ela vai ser verdadeira nas faculdades que não cobram a noção de quarks, de física subatômica, e vai ser falsa nas faculdades que cobram essa noção. Olha como é delicado, cara. Tem faculdade que uma questão vai ser verdadeira e outra falsa. Isso é muito delicado. Então, se no edital do teu concurso vestibular estiver lá na parte de física, física moderna, e tiver um item chamado quarks, se ele vai pedir noção de quarks, do que são quarks, então o nêutron também não é neutro. Ele tem carga, só que a resultante dá zero. Então vamos só lembrar que história é essa de quarks. Tanto os prótons quanto os nêutrons são formados por partículas menores chamadas quarks. O próton tem 2 quarks do tipo up e 1 quark do tipo down, e o outro, o nêutron, tem 2 quarks down e 1 quark up, onde o quark up ele tem uma carga de 2/3 da carga elementar, cara, mais 2/3. E o quark down, menos 1/3. É isso aí. O quark down tem menos 1/3 da carga do elétron. Então, o próton, 2/3 mais 2/3 é 4/3. 4/3 menos 1/3, 3/3, que é 1 a carga do próton. Certo? O nêutron, menos 2/3, desculpa, menos 1/3 com menos 1/3, menos 2/3 com mais 2/3, zero. Então tu vê, simplesmente falar que o nêutron é um corpo neutro de fato é mentira, porque dentro dele existem partículas carregadas, certo? Que somadas mais uma vez dão zero. Que loucura, né, cara? Interessante isso. Beleza. Então, né, é algo que a maioria de vocês não vai precisar se preocupar. O cara que for fazer um vestibular muito mais competitivo, né? É um mito, uma medicina na UFSC, o cara tem que saber de tudo mesmo, aí não tem jeito. Bom, e tem que ter um bom senso, né, cara? Tem que ter um bom senso.
Então, às vezes, o cara quer ser ultra verdadeiro na questão de vestibular, a questão de vestibular é só que tivesse bom senso. Eu errei uma em 2000, quando eu fiz meu vestibular, eu errei uma que eu fiquei puto da cara. A questão tinha um erro, eu fui fuçar a questão, descobri o erro, achei, vou ser o único do estado que eu vou acertar a questão. Errei. Os caras não queriam que eu visse aquele erro, eles queriam que eu passasse batido, certo? Era um erro crash, era a questão do Zeppelin, vocês vão fazer ela aí, se já não fizeram. Eu me falava a potência do Zeppelin, o tamanho, massa, eu calculei o empuxo do Zeppelin, calculei o peso e vi que o Zeppelin não flutuava. E aí perguntava lá na questão, o Zeppelin usa a potência dos motores para flutuar, certo? Zeppelin, teoricamente não, né? É um balão que flutua, né? Certo? Só que naquele Zeppelin na minha cabeça era uma pegadinha. Aí eu, descobri a pegadinha, vou acertar a questão. Aí fui conferir no gabarito, me ferrei. Era realmente um erro da questão, a galera entrou com recurso, mas não aceitaram. E me ferrou. Tu vê? Então, às vezes, o cara tem que ter bom senso também no vestibular. Essa era a parte que mais me metia medo, cara. É o fato de, às vezes, tem que ter uma interpretaçãozinha para fazer a questão, que às vezes não é absolutamente verdadeira. Então, quando a apostila falava que o nêutron é neutro, a apostila está ignorando essa parte da física subatômica. Certo? Pois não. O elétron é um tipo de partícula que englobam os quarks, que são bósons. Então os bósons, dentro dos bósons tem vários tipos, eles chamam de zoológico de partícula, certo? Para ter uma noção de quantas milhares de partículas são esquisitas, malucas. E dentro dessa família bizarra dos bósons estão quarks, elétrons, inclusive o bóson de Higgs, que eles consideram como uma partícula de Deus, né? Que atualmente estão tentando descobrir que seria a partícula fundamental que dá vida e massa a todas as outras partículas, mas é outra história. Galerinha, o negócio é o seguinte. Depois dessa breve revisão, a gente começou a dar uma olhada em processos de eletrização, não foi? Nós vimos que nos processos de eletrização, o mais simples e fácil de entender é o por atrito. E nele, no por atrito, duas características inconfundíveis. Isso, sinais opostos dos corpos atritados e sempre o mesmo valor para um e para outro. Então, mesmo módulo. Show de bola. Depois, na eletrização por contato. Isso, nós vimos que é como se fosse uma contaminação. O corpo previamente carregado contamina o corpo neutro com suas cargas. Por isso que a gente diz que no final são sinais iguais. Porém, por enquanto, a gente só pode afirmar o valor da carga se os corpos forem idênticos. Nesse caso de corpos idênticos, as cargas são divididas igualmente. Se um for maior e o outro menor, o maior é que acaba ficando com mais carga, o que faz todo sentido. Então, cargas divididas igualmente para corpos idênticos. Para corpos, cuidado, gente, a palavra mais importante é essa aqui, ó, idênticos. E eu já te prometi que logo, quando estivermos mais fortes, eu vou te mostrar a técnica para calcular quanto de carga fica em cada corpo através do raio. Uma esfera de raio R com carga de 10 coulombs encosta numa esfera de raio 3R. E elas são afastadas. Quantos coulombs ficou em cada carga, em cada esfera? Vou te ensinar a calcular essa, que é outro nível, certo? Por enquanto precisa disso. E o processo mais perigoso foi o processo de eletrização por indução. Ele é perigoso porque tem um processo que tu tens que saber. E os vestibulares costumam cobrar esse processo e essa ordem de raciocínio. Então vamos revisar ele para a gente avançar. Tem um corpo que já está carregado, ele é chamado de indutor. Tem um corpo neutro que inicialmente está distante. Aí na hora que eu aproximo este corpo que estava neutro, ele ficou induzido. Então o corpo neutro fica induzido na aproximação. E os opostos, quer dizer que os elétrons que têm mobilidade nesse corpo neutro vão migrar de uma parte para outra. E aí ele fica com cargas negativas de um lado, positivas do outro, porém ainda neutro, porque ele não ganhou e nem perdeu elétrons. Até fazer a conexão deste corpo com o planeta Terra, o famoso fio Terra. Na hora que o cara faz o fio Terra, aí sim eu tenho da onde tirar ou receber elétrons. E já que esse cara está atraindo elétrons, os elétrons vêm pelo fio. E ao cortar o fio Terra com o corpo induzido ainda próximo do corpo indutor,
eu percebo que esse corpo que estava neutro ficou negativo, porque ele recebeu elétrons da Terra. Quanto, professor, que ele ficou negativo? Isso ainda não vamos calcular, porque é através da corrente elétrica aqui no fio terra que a gente vai conseguir determinar esse valor, certo? Observe que na indução, quando eu usei um indutor positivo, eu eletrizei o corpo neutro com carga negativa. Então poderíamos dizer que são sinais opostos, exatamente. Bom, olha só, mais alguns detalhes. Quando eu vou eletrizar um corpo, se esse corpo é condutor ou isolante, ele vai receber a carga de maneira diferente. Certo? Lembra disso? Se o corpo é condutor e eu botei carga nele, a carga sempre fica na superfície externa. E se o corpo é isolante e eu botei carga nele, a carga fica onde eu coloquei, ela não se espalha pela superfície do corpo. Foi até aí mais ou menos? Acho que foi por aí, né? Ó, não vai dar para revisar mais uma vez essa parte. Essa parte agora é exercício só lá no final do ano, no Super. No Super eu vou falar tudo de novo, tu acredita? Só que numa velocidade que mal dá para escutar a minha voz. É assim mais ou menos. Um mês para dar toda a matéria. Então é agora que tem que aprender, certo? Agora que tem que fixar. No Super é só realmente para relembrar. É difícil o cara ensinar realmente algo no Super. Fala, amigo. Tá, mas somente o fio terra dá para correr isso, a natureza de algum nome que tem algo nele. Não, na verdade, cara, olha só. Ótima tua colocação. No meu livro, na minha Bíblia, eu considero a minha Bíblia, o meu livro religioso, é o meu Harley, volume único. Que livro, cara, que livro. Eu comprei ele, eu lembro, eu paguei 100 pila, cara, 10 anos atrás, era uma grana o livro. Original em inglês, todo bonitinho, com fotinho colorida, cara. Vinha com DVD e tudo há 10 anos atrás, CD. E é um livro assim, cara, que não tem como o cara não aprender física, um livro muito bem escrito. Aí tu vê realmente que bosta os livros traduzidos, cara. Eles traduzem os Harley que usam nas faculdades do Brasil todo. Só que traduzido ele é nojento, cheio de erro. É uma pena. As fotos vêm cinza, não fica coloridinho. É outra coisa. E lá e o cara do Harley, ele é ninja, porque ele no capítulo de abertura, ele levanta uma história que tu fica louco para resolver. Ele levanta uma história que tá, não é possível, cara. Olha isso, olha essa foto, cara. E aí no meio do capítulo ele vai te dando dúvida e depois vai te respondendo as dúvidas, cara. E aí tu entende o fenômeno da capa do capítulo. E essa capa do capítulo é uma mulher na Niagara Falls, e o capelão dela, cara, tá todo aberto assim, ela toda feliz, tira foto. Ela tirou foto, na hora que ela saiu, um raio caiu ali e matou 7. Aí a galera pensa, porra, o que aconteceu, né? E aí, tu fica intrigado, o que aconteceu? O cabelo dela tá assim, por que o raio caiu e matou as pessoas? Então o fenômeno da indução, ele ocorre na natureza. Lá vai a nuvem, né, cheia de água, bem úmida. E do lado tem o ar mais seco, um indo para um lado, e outro indo para o outro, uma temperatura. E aí ocorre a eletrização por atrito. Aí aquela nuvem carregada está carregando uma carga diferente do ar seco em volta dela. E lá vai ela, como nos livros, né? Aquela pretona. Aí daqui a pouco ela está tão carregada que alguém que está de repente ali embaixo, está ali paradão, e já que ela está ou positiva ou negativamente carregada, não interessa, os opostos. E aí as cargas elétricas da pessoa são atraídas pela nuvem. E se a pessoa tem cabelo comprido, as cargas vão para a ponta do cabelo para chegar mais próximo da nuvem. Então se algum dia o teu cabelo arrepiar, meu querido, te manda para dentro de um carro, te manda para dentro de uma estrutura metálica, certo? Para ficar na gaiola de Faraday e não morrer com raio. Ela não sabia o risco que ela estava correndo, certo? Então o fenômeno da indução pode ocorrer. Eu tomei susto uma vez na praia, talvez não sei se influenciado por isso, muitos anos depois, eu, meu filho, minha namorada e um amigo meu, na praia. Daqui a pouco eu olho para o cabelo, não tinha vento, eu olho para o cabelo da minha namorada, pra cima, na hora, né, cara? Peguei os dois e saí correndo. E tava meio preto o clima. E às vezes, cara, o raio vem de quilômetros de distância. Tem uma tempestade ocorrendo a 3, 4 quilômetros ali do lado, vem um raio perdidão e puf. Entendeu? Então não dá pra bobear. Né? No mundo morrem mais de 1000 pessoas por ano com raio. Não quero estar dentro dessa, né? Galerinha, ó, indução então é um fenômeno que ocorre na natureza? Sem dúvida. Chega uma hora que a indução é tão grande que rompe o isolamento do ar. E aí é o raio. Certo? Uma fonte de energia que a gente ainda não conhece direito, mas está sendo estudada, né? A utilização dessas fontes de energia diferentes. Muito bom. Pessoal, agora sim, agora de novo. Outra coisa que a apostila fala, e que é bem fácil de entender, porque tem a ver com o que a gente já estava falando, é essa história de indução mesmo. Cuidado, hein? Olha só. Os corpos neutros são sempre atraídos por corpos carregados. Cuidado com isso, hein? Corpos neutros são sempre atraídos
atraídos por corpos carregados. Não interessa a carga. E parece meio absurdo isso, né? Porque a gente fala que os opostos é que se atraem. Carregados. Vamos entender o porquê disso? Está lá o corpo positivo, está lá o corpo neutro. Acabei de te mostrar que ocorre o fenômeno da... E aí eu te pergunto, por que eu estou falando que o corpo neutro vai sofrer uma força de atração e não repulsão? Ué, mas se esses elétrons estão sendo atraídos, esses prótons estão sendo... Por que não empata? Por que a atração é mais forte? É verdade. Se eu digo esta frase, é porque a atração é mais forte, mas é isso que eu quero que tu raciocine. Olha para o desenho. Por que a atração é mais forte que a repulsão? E se fosse o contrário, ó, um corpo neutro, respira fundo, amigo, e um corpo negativo e um corpo neutro, os opostos, na verdade os elétrons vão ser repelidos para lá, né? E aqui vão ficar com prótons em excesso. Por que atrai? Por que atrai? Por que o safadinho do neutro está sendo atraído tanto pelo negativo quanto pelo positivo? A resposta está no quadro. Já brincasse com ímã? O que tu percebeu quando brincava com ímã? Repele ou atrai, né? E o que na hora de brincar, o que tu percebe? Aí gruda, né? Aí tu... Aí aqui, não tem mais nada. Já percebesse? Aqui longe não dá nada. Aí vai ficando pertinho. Tá, agora responde. Por que a atração é mais forte que a repulsão? Ah, os elétrons que são atraídos estão próximos. Os prótons distantes. A repulsão é mais fraca que a atração. E aqui, os prótons que são os contrários estão próximos. Mais atração do que repulsão, já que eles estão distantes. Ah, então tu vê, tem alguma relação com a distância. As cargas elétricas, quanto mais próximas elas estão, maior é a força que uma faz na outra. E quanto mais distante elas estão, menor. Faz sentido? Agora tu entendeu por que o corpo neutro é sempre atraído por corpo carregado? Cuidado, hein? Então se um corpo é atraído por um corpo positivo, eu não posso garantir que o outro é negativo. Ele pode ser negativo ou neutro. Se um corpo negativo atrai outro, eu não posso garantir que ele é positivo, porque ele pode ser positivo ou neutro. Beleza? Porque com o fenômeno da indução, todo o corpo neutro é atraído por um corpo carregado. Então cuidado, esse fenômeno aqui que eu acabei de explicar é a indução. É a indução que explica esta frase que eu coloquei ali e que pega bastante gente no vestibular. Aí o homem inventou umas maquininhas para testar esse tipo de coisa, né? Certo? Uma das máquinas que o homem inventou foi o eletroscópio de pêndulo. Esse é o mais legal. Eletroscópio de pêndulo. O que é esse eletroscópio de pêndulo? É um pêndulo, como o nome diz, de um material isolante, no qual a gente pendura uma esferinha metálica. Ele tem uma base também isolante. Aí vamos supor que eu carrego esse eletroscópio com carga negativa. Certo? E pego um outro corpo que eu quero testar. Esse corpo eu não conheço ele. Eu tenho o meu eletroscópio de pêndulo e tem esse corpo desconhecido. Vou botar uma interrogaçãozinha aqui nele. Oh meu Deus, o que será? Aí eu aproximo desse pêndulo. Imagina que ao aproximar do pêndulo, a bolinha negativa pende para cima deste corpo. O que eu posso saber? Ó, exatamente, olha que perigo, a gente acabou de ver isso. Ou ele é neutro, ou ele é positivo, porque atraiu. Então eu não pude confirmar qual é a carga dele. Mas aí eu posso pegar um outro pêndulo e usar uma bolinha positiva. Aí eu pego esse cara e percebo que não atraiu. Ah, então repeliu. Concorda comigo? Então se ele for para o outro lado quando eu aproximar a bolinha, eu confirmo que é positivo. E se atrair, é neutro também, porque tanto negativo quanto positivo atraiu. Então tu viu que coisa idiota? Tu pega uma bolinha carregada, bota num barbante isolante e faz um pêndulo. Pega outro corpo e pode se descobrir se o corpo é positivo ou negativo. Que máquina idiota o eletroscópio, certo? Beleza? É porque no começo não tinha Android, não tinha celular Android.
Né? Então, na verdade, não dava para o cara descobrir, não dava para baixar o... Porque hoje o Android vai lá e baixa o barômetro, vai ver se tem tempestade ali com uma mini estação meteorológica no celular do cara, é absurdo. Né? Então, hoje é muita tecnologia, mas antes não. Antes a tecnologia era isso, era uma bolinha metálica pendurada por um barbante. Que loucura, né? E isso tem até nome, eletroscópio de Peru. O mais idiota ainda que esse aí é o moderno já. Esse é o moderno porque tu viu que deu para perceber. Dava de fazer um teste e ver se era positivo ou negativo. Só que às vezes tinha que testar 2 vezes, né? Quando repele é garantia de que é a mesma carga. Agora quando atrai tem que testar de novo com outro para ver se não é neutro, né? Tudo bem? Agora tem um outro eletroscópio que é mais idiota ainda, que é o eletroscópio de folhas. Olha só, ele é um tubinho de vidro, e esse tubinho de vidro, na verdade, é só para a galera não encostar nas folhinhas que são delicadas. Tem uma rolinha aqui isolante, um caninho metálico, e lá na pontinha daquele caninho metálico, 2 folhinhas também metálicas, móveis. Elas ficam penduradinhas, certo? Elas ficam penduradinhas ali. Aí, ali em cima, naquele condutorzinho que vai lá para dentro, tem uma cabecinha metálica também. Aí eu quero testar se esse corpo está ou não carregado. Se ele estiver neutro, eu coloco ali e não acontece nada. Mas se ele estiver carregado positivo ou negativamente, ao encostar ele ali, se ele é positivo e isso aqui está neutro, vai carregar isso aqui positivamente. Se esse aqui está negativo e encosta, carrega. E se os opostos se atraem, os iguais? E se esse cara ficou inundado com cargas positivas ou negativas, essas cargas positivas e negativas vão para a ponta das folhas também, né? E se elas são cargas iguais, as folhinhas se afastam. Beleza? Então, mas aí só dá para saber se é neutro ou se tem carga. Só é para saber se é neutro ou se tem carga. Só. Então é mais idiota que a outra. A outra dá para saber se, né, é positivo ou negativo, dependendo do teste que faz. Essa aqui não. Essa aqui tu vai lá e encosta. Abriu as perninhas, tá carregado. E se encostou e não abriu as perninhas, não tem carga. Só isso. Beleza? É isso aí. Show de bola. Então, eletroscópio de folhas. Não dá para acreditar, né? Pô, é isso aí, professor? É só isso? É só isso. Por enquanto é só isso. Deixa eu ver se tem uma outra coisa moderna ali pro cara falar. Não, eletroscópio de folhas. Que equipamento idiota. Ah, uma bonita. Uma coisa legal de falar. Não sei se tu já viu nas feiras de ciência. Aí tem um capacetão assim metálico. Aí a menina vai lá, bota a mão e o cabelo fica daquele jeito que eu falei. Certo? Faz uma indução. Né? Aquilo é um barato, cara. O negócio é o seguinte, ó. O que ocorre? Como é que se fabrica aquele tipo de coisa? Esse gerador de Van der Graaf é o nome daquela brincadeira. Gerador de Van der Graaf. É uma máquina bomba, dá de fazer em casa aquela máquina, cara. É uma máquina que gera 50 mil, 100 mil volts e é inofensiva. Pode lamber ela, não vai acontecer nada. Então olha só, o negócio é o seguinte. O cara simplesmente pega lá um material que ele sabe que ao atritar com o outro, gera eletrização por atrito, lógico. Aí o cara pega lá um pedaço de borracha, por exemplo, ou um novelo de lã, e pega uma esteira de borracha, uma esteirinha de borracha, e com uma manivelinha ele gira a esteira fica passando ali no novelo de lã. E já que vai ter atrito, vai ter eletrização por atrito. Aí ele pega um fiozinho metálico que está raspando ali na borrachinha e conecta numa panela, se for na casa dele, né, uma panela, ou um capacete esférico, se for no laboratório, mas tu conecta de forma que tu conecta o fio por dentro do capacete. Por que isso? Vamos supor que com o atrito da esteira no novelo de lã, gere cargas negativas no plástico, tudo bem? Essas cargas negativas vão pelo fio e ao encostar nesse capacete metálico, elas ficam na superfície externa. Quer dizer que as cargas não vão querer voltar, já que o contato do fio é na parte interna, certo? Se eu conectar esse fio na parte externa, a carga que vem vai querer voltar depois. Beleza? Que os iguais se repelem. Então o segredo do gerador de Van der Graaf, Van der Waals é o cara da química, das moléculas lá, né? Eu errava às vezes na hora de chamar o nome dele. É Van der Graaf. Esse gerador de Van der Graaf, que é bem simples de construir, materiais se atritando, um fiozinho que se conecta na parte interna, porque as cargas em excesso vão para a parte, aí tu vai acumulando, demora, entendeu? Tu liga ali o aparelhinho, vai na manivela, e vai acumulando, vai acumulando. Chega uma hora que tem 50 mil volts no capacete.
Só que como demorou para acumular, é seguro. Se o cara botar a mão ali, se tiver cabelo, não tem, vai ficar arrepiado, certo? Menina lá, cabelo bem liso, bem sequinho, vai ficar ultra arrepiado, fica até bonito de ver. Aí se o colega tá descalço no chão e encosta nela, ela toma um choquezinho. Mas é um raiozinho de nada que vem no dedinho, se encostar assim, tu vê o raiozinho passando. E aí o cabelo dá aquela baixada, porque esse gerador não vai dar conta de alimentar em função de ser uma máquina simples e que carrega por atrito vagarosamente. Legal, né, cara? Então tu vem na tua casa, videozinho na internet, faz gerador de Van der Graaf e dá pra se divertir, certo? Às vezes eles pegam e fazem um outro capacete com esse material aqui, ó. E esse outro capacete vai ter que carga. Claro, né? Porque se esse cara está ganhando elétrons é porque esse está. E aí é mais divertido ainda, cara. Aí um bota a mão no capacete, outro bota a mão no outro capacete e vai aproximando o dedinho assim, ó, numa distância como essa, dependendo do gerador, um raio vem de um dedinho pro outro, cara. É muito legal. E dá um choquezinho, uma cosquinha de nada, assim. Inofensivo. Beleza? Muito legal. Essa aí, cara, essa aí vocês vão ver. Mesmo que de repente o colégio não organize algum passeio, tu mesmo pode ir com a tua família, pô, pai, vamos no museu da PUC um dia, ou vamos lá no ITA lá, visitar o ITA no final de semana. E daí tu pode, exato, às vezes até os próprios shoppings fazem, botam lá pra galera se divertir, pra ensinar um pouco, né? Bem legal, certo? Então acabamos falando também um pouquinho dessa história de usar o fato de as cargas de mesmo sinal ficarem na superfície externa do corpo. A gente usa um contato na parte interna do corpo para poder usar essa capacidade de acumular carga em capacetes metálicos. O gerador de Van der Graaf é tipo aquela esfera que tem uma bola dentro. Isso, tá. Aquele que fica aparecendo um raiozinho, certo? Aquilo lá na verdade é mais decorativo. O objetivo inicial daquelas brincadeiras era fazer uma lâmpada. Só que algumas lâmpadas não iluminavam bem, mas davam uma luz bonita e diferente. Então é o princípio de uma lâmpada, tem um polo positivo ou negativo na parte interna e a parte de fora tem o sinal oposto na parte interna. A gente bota um gás para ficar bonito ali, aqueles raiozinhos passando de um lado para o outro de maneira aleatória, né? E algumas pessoas mais mal intencionadas usam aquilo como uma bola de cristal, sabe disso, né? Tem gente que vai lá, pega se veste de maneira bizarra e lê o futuro das pessoas naquelas bolas. É isso, quando o cara coloca o dedo, passa mais raio onde o cara botou o dedo, né? Porque tu num fio terra não tão bem aterrado, mas eu até te digo, ó, se tu tá calçado e bota o dedo ali, vai aparecer um pouquinho de raio. Agora, se tu tá descalço e bota o dedo ali, um monte de raio vai vir. Então fica mais poderoso, o vidente fica mais poderoso descalço, certo? O cara deve tirar Aí o cara pode dosar a beleza da brincadeirinha, aterrando mais ou não, certo? Então é isso, é um caminho a mais o corpo na hora que tu gosta do dedo, os raios de Isso, ó, perfeito na colocação. Quando o cara desliga a TV convencional, aquela que a tela é bem larga e tem um tubo para trás, certo? Esse tubo é um canhão de elétrons. Esses elétrons ficam batendo em cada pixel, que é pintado com uma tinta fosforescente específica para brilhar na hora exata, certo? Quando tu desliga a TV ou quando tu liga ela, a tela estava neutra e começou a ser bombardeada por elétrons. Então ela ficou com carga negativa e um corpo carregado atrai o corpo neutro. Tu está neutro, mas aí os teus elétrons não, né? Os teus prótons vão ficar na pontinha dos teus pelos, os elétrons vão ser expulsos para essa parte do braço, né? E aí vai atrair os pelinhos, muito similar ao que acontece com o raio ou com o gerador de Van der Waals, certo? Exatamente isso que acontece. Canhão de elétrons. É o que as TVs originalmente eram, canhões de elétrons. Pois não. Certo. Exatamente. Quando tu atrita uma camiseta de lã numa régua, plástico com lã, se tu ficar atritando depois, tu pode perceber que atrai teu cabelo. Uma experiência legal é assim, tu pegar folha de papel, pica, pega o pente ou a caneta mesmo, esfrega no cabelo e aí tu vai ver que vai atrair. E o mais legal, depois que o papel subir atraído e bater no pente, ele cai. Por quê? Porque a carga passa. No começo era indução. Na hora que encostou, eletrização por contato, que fica com o mesmo sinal, aí é repulsão, certo? É bem divertido de fazer, beleza? Aquela famosa, né, cara, o cara pega a caneta, depois por favor não faça porque pode destruir a pintura aí, é sempre gruda a caneta na parede, né? Ele pega o bique lá, esfrega e fazer, tá bom, vou fazer, pronto. Tem que ser bique, me perdoa, tá? Talvez ela fique inutilizada, mas depois a gente negocia.
Se o dia estiver suficientemente quente, sorte que não está filmando, hein? Primeira tentativa falhou, vamos lá. Olha só, tava vendo, quando eu esfreguei, eletrizou o corpo. Atrito, essa é velhinha, essa é velhinha. Quando a gente esfregou, eletrizou por atrito. E os opostos? Pois é, mas ô professor, por que não deseletrizou por contato? Porque a caneta é plástica, então ela não é condutora. Por isso que ela conseguiu armazenar a carga durante algum tempo, certo? E aí pode ficar dias às vezes ali, certo? Aqui não vai acontecer que a faxineira ia acabar molhando, né? Mas eu lembro de lugares onde de repente a faxina não era tão frequente e a caneta, 2 meses depois, a caneta estava lá pendurada no cantinho, sabe? É impressionante. Principalmente se não tem umidade do ar. Se o ar fica muito úmido, as cargas podem atravessar por essa umidade e aí ela cai um pouquinho mais cedo. Beleza? Vamos dar uma última avançadinha, que ainda tem uns 10 minutinhos, né? Sim, mesmo galera ver lá a licitação por atrito, e vamos para a parte final. Lei de Coulomb, essa sim vai dar tempo.